Fala pessoal, tudo bom? Ramuno aqui. Tô parando para olhar aqui que Justin Bieber tem com Baby 2,2 bilhões de visualizações, Katy Perry tem 3 bilhões de visualizações com Roar, e eu vejo que a única solução que a gente tem é fazer o canal alcançar o bilhão de visualização, que aí vai justificar de forma adequada para papai e mamãe essa vida aqui de ter iniciado um canal no YouTube. É a vida, não é fácil. Justamente por isso criei e promovi, utilizando a globalização e o cosmopolitismo do direito empresarial, contratei uma empresa paquistanesa para elaborar, melhorar a logo e fazer uma vinheta para o canal. Saca só como ficou legal. Então, gente, para incentivar esse momento e aproveitando para compartilhar que foi pago em dólar, tudo, se inscreve no canal, aperta no sininho e dá um like no vídeo para compensar, porque do jeito que tá vai ser muito difícil realizar o pagamento desse aprimoramento tecnológico. A culpa não é de vocês, às vezes só foi uma má escolha, ou então esperança demais de que o direito empresarial poderia alcançar todos vocês. E aí eu fico pensando, quem sabe o direito empresarial pode ser melhor do que Baby do Justin Bieber. É só você pensar e focar. Quem sabe você começa a acreditar nisso também. Eu até confesso que estou acreditando hoje em dia, mas não tá fácil não, viu? Feito devido merchan, o vídeo de hoje trata sobre estabelecimento empresarial, um outro conceito importante básico de direito empresarial, e o objetivo da nossa conversa vai ser, em primeiro lugar, identificar o conceito de estabelecimento empresarial, a natureza jurídica do estabelecimento e quais são os elementos que integram o estabelecimento empresarial. E nesse meio do caminho a gente vai enfrentar alguns conceitos importantíssimos para o direito empresarial, como aviamento, se a clientela integra ou não o direito empresarial e algumas outras coisas relacionadas. Então, vamos lá! Começando pelo conceito, estabelecimento nada mais é do que o conjunto ou complexo de bens corpóreos e incorpóreos destinados à realização da atividade empresarial. Podemos também dizer que o estabelecimento é o conjunto de bens materiais e imateriais que são organizados ao empresário e destinados à realização da atividade empresarial. Esse conceito de estabelecimento é um conceito um pouquinho mais elaborado pela doutrina do que aquele previsto na legislação, no artigo 1142 do Código Civil. A previsão legal relacionada ao estabelecimento vai do artigo 1142 ao 1149 do Código Civil, sendo que no artigo 1142 encontramos uma possível definição legislativa sobre estabelecimento. O artigo 1142 do Código Civil coloca que considera esse estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. E aqui, importante também acrescentar eireli ou eireli para fechar as formas de organização da atividade empresarial. Então, estabelecimento nada mais é do que um conjunto de bens que o empresário, que exerce uma atividade empresarial que pressupõe a organização dos fatores de produção, organiza com o intuito de realizar a atividade empresarial. O conceito de estabelecimento, então, ele acaba remetendo, para quem gosta de uma análise um pouquinho mais técnica, ao chamado perfil objetivo ou patrimonial de Albert Asquini, que também vai ter como sinônimo hacienda ou patrimônio haciendal, que seria justamente esse conjunto complexo de bens que o empresário organiza para a realização da atividade empresarial. Imagine então a seguinte situação: você tem um restaurante com as cadeiras, as mesas, os produtos que estão em estoque, você tem o título de estabelecimento, as geladeiras, todos os bens que integram o estabelecimento empresarial. Todos esses bens estão lá. Se você for comprar esses bens individualizados, pensa, você vai lá e você compra as cadeiras, ou uma cadeira, uma mesa, uma geladeira, só o título de estabelecimento. Cada um dos bens você adquire de forma separada, desorganizada. Cada um dos bens está num lugar de forma não organizada, sem compor
a organização da atividade empresarial. Você vai ser capaz de comprar esses bens, você vai fazer um contrato de compra e venda de equipamentos, de bens, e pensa que você vai pagar um valor X, independentemente do que for. Pensa, R$100. Porém, se você for fazer a mesma compra do conjunto de bens, do complexo de bens organizados para a realização da atividade empresarial, já pronto para quem for entrar, já começar a exercer a atividade empresarial envolvendo um restaurante, por exemplo, o valor que vai ser pago vai ser certamente superior. Vai ser X ou 100 mais alguma coisa. Pensa que vai ser 110 aqui para o nosso exemplo para ficar fácil. Esse R$10 a mais, esse sobrevalor, ele tem um nome. Esse nome é aviamento. Aviamento é o potencial de lucratividade, o potencial de sobrevalor que decorre da organização dos bens que integram o estabelecimento. É o potencial de sobrevalor decorrente da organização dos bens que integram o estabelecimento empresarial. Vejam que o aviamento não integra o estabelecimento, não é um bem, mas é um atributo, é algo que decorre do estabelecimento e da organização do estabelecimento. Obviamente, quando alguém vai lá e quer comprar um estabelecimento, vamos falar de forma bem atécnica, o que seria o trespasse, vou comprar o estabelecimento, quer assumir o ponto, entre muitas aspas, também de forma bem atécnica. Quando isso acontece, o que o empresário está querendo e quem está adquirindo está querendo, obviamente, quer explorar o aviamento, se valer do aviamento, desse potencial de lucratividade. Porém, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Já diria Norberto Bobbio, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E nesse ponto, aviamento tem alguns sinônimos. Eu posso tratar como aviamento tendo como sinônimo goodwill, goodwill of trade ou fundo de comércio. Então é muito importante que estabelecimento não se confunde com aviamento, da mesma forma que estabelecimento não é sinônimo de fundo de comércio. É comum encontrar na doutrina essa referência de que estabelecimento e fundo de comércio seriam sinônimos, mas isso está errado. Estabelecimento é estabelecimento, aviamento, goodwill, goodwill of trade e fundo de comércio são termos utilizados para referir outra coisa, qual seja o potencial de lucratividade, o potencial de sobrevalor que decorre da organização dos bens que integram o estabelecimento empresarial. Nesse contexto, um empresário, uma sociedade empresária, ou uma Eireli ou Eireli, você fala como você quiser, eu não estou nem aí para isso, pode ter mais de um estabelecimento, mais de um conjunto de bens organizado à realização da atividade empresarial. E aqui que está a relação entre a matriz e as filiais, ou nas instituições financeiras, as agências. Você vai ter um estabelecimento principal e outros estabelecimentos de menor importância ou então de menor expressividade que também vão compor conjuntos de bens corpóreos e incorpóreos organizados e destinados à realização da atividade empresarial. Então, estabelecimento é possível que seja múltiplo para o mesmo empresário, sociedade empresária ou Eireli ou Eireli. Analisado então o conceito de estabelecimento e a diferença de estabelecimento para aviamento, o próximo tópico é a gente conseguir entender qual a natureza jurídica do estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial, em primeiro lugar, ele não é um sujeito de direito, porque o sujeito de direito é o empresário, a sociedade empresária ou Eireli. As empresas no perfil subjetivo de Asquini, para quem gostaria de uma análise diferente, talvez um pouco mais técnica. Quando eu penso no estabelecimento, eu penso em um bem. Uma vez que o artigo 1143 estabelece que o estabelecimento pode ser objeto de relações jurídicas, num negócio jurídico chamado trespasse, e depois a gente vai ter um vídeo só para falar sobre o trespasse, eu penso que o estabelecimento pode ser um bem, e é um bem, a categoria jurídica de um bem, uma coisa. E aqui cabe uma reflexão importante. Quando o empresário ele decide organizar os bens que compõem o estabelecimento, é uma decisão do empresário, é algo que decorre da prática empresarial. O empresário ele poderia ir sem qualquer tipo de problema e vender a cadeira, a mesa, um item de estoque do restaurante, que foi o exemplo que a gente utilizou. Mas ele também pode ir lá e estabelecer que vai vender o todo, o coletivo.
Justamente por isso, não é a lei que impõe a organização dos bens que integram o estabelecimento em uma unidade, em uma universalidade. É o próprio empresário, sociedade empresária, ou Eireli ou Eireli. E aqui tanto faz como você quer falar novamente. Justamente por isso, o estabelecimento, conforme o artigo 90 do Código Civil, é considerado uma universalidade de fato. De fato, é um conjunto de bens, uma pluralidade de bens singulares, diferentemente de uma universalidade de direito, que é um complexo de relações jurídicas. E aqui cabe uma ponderação, uma reflexão comparando o estabelecimento empresarial com o patrimônio. O patrimônio é um exemplo de universalidade de direito, é um complexo de relações jurídicas, conforme o artigo 91 do Código Civil. Quando eu penso no patrimônio do empresário, eu vou estar olhando os bens, os direitos que ele tem, as posições jurídicas que ele detém, que ele é titular. E eu também vou considerar as obrigações, as posições jurídicas negativas, passivas, os deveres. Tudo isso vai ingressar e vai compor o patrimônio. Ao passo que o estabelecimento é só uma parte desse todo. Eu só estou olhando os bens corpóreos e incorpóreos organizados para a realização da atividade empresarial. Justamente por isso, eu posso afirmar que o estabelecimento está contido no patrimônio, ao passo que o patrimônio contém o estabelecimento. Essa, então, é a relação entre o estabelecimento, que é uma universalidade de fato, e o patrimônio, que é uma universalidade de direito. Nesse ponto, para facilitar, você pode pensar eventualmente em um balanço de uma sociedade empresária, de uma companhia. O balanço, do lado esquerdo, você vai encontrar os ativos, as posições jurídicas ativas, os bens, os direitos. Ao passo que do lado direito, você vai encontrar os deveres, as obrigações, as posições jurídicas passivas. O estabelecimento vai ingressar e vai integrar os bens, os ativos, os bens corpóreos e incorpóreos. Consequentemente, sempre o estabelecimento estará sim refletido ao lado esquerdo do balanço, dentro dos bens, ou seja, desses ativos. Consequentemente, fica fácil de perceber que o patrimônio, ele compõe, ele integra, ele apresenta mais elementos do que o estabelecimento. E aí facilita a gente entender aquela premissa de que o estabelecimento está contido no patrimônio, ao passo que o patrimônio contém o estabelecimento. Feitas essas considerações, tem uma última pergunta a ser respondida. E como que fica a clientela? A clientela é o quê? A clientela é o conjunto de pessoas, de consumidores, de interessados que se valem, que contratam os bens e serviços decorrentes da atividade empresarial. A clientela, sem dúvida, ela procura, ela busca o estabelecimento. Aquela pessoa que vai sempre na mesma padaria, no mesmo restaurante, sem dúvida é atraído pelo estabelecimento. E a clientela acaba, obviamente, refletindo o potencial de lucratividade. Ou seja, a clientela, ela reflete, ela é um atributo do aviamento e, consequentemente, também vai estar vinculada ao próprio estabelecimento. Porém, não é adequado afirmar que a clientela seria um bem que integra o estabelecimento. Clientela é um conjunto de pessoas, um conjunto de consumidores, e não é, em nenhum cenário razoável possível, imaginar que a clientela pode ser alienada. Não é um cenário interessante de se analisar. A clientela é refletida, é um atributo, ela responde ao aviamento. Porém, não é adequado, novamente, falar que ela integra o estabelecimento. E aqui você poderia questionar, mas e se eu compro uma carteira de clientes? Aqui é diferente. O que você está adquirindo, na verdade, são posições contratuais daquele vínculo contratual que o empresário tem com a sua clientela. Eu tenho aqui um contrato. São posições contratuais que garantem esse vínculo, essa carteira de clientes. Mas vejam que você não está vendendo a pessoa, o ser que adquire o produto ou serviço. Você está vendendo uma posição contratual por meio de uma cessão de posição contratual. O cenário é outro e, em hipótese alguma,
invalidaria a tese de que a clientela não integra o estabelecimento, mas que, sem dúvida, acompanha e reflete o aviamento. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha endereçado de forma adequada as principais dúvidas relacionadas ao estabelecimento empresarial. Então, se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo, bater no sininho para você acompanhar e se inscrever no canal e também acompanhar os outros vídeos que vão estar aqui do canal para você aproveitar um pouquinho mais sobre o direito empresarial. Saudações comercialistas e até a próxima!